E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso trampo aí que você nos ajuda muito. E aí, irmão? Muito bem, Alessandro. O Lula fez um pronunciamento pro 1º de maio, né? Foi muito... Mas não onde deveria ter feito. Então... Não com a turminha. E nesse pronunciamento, ele acaba falando sobre essa questão da... Vamos usar a palavra fraude? É, né? Foi, né? Do esquema lá no INSS. Foi a primeira vez que ele, Tem gente que chama de roubo. falou publicamente. Roubo. Da farra, né? Cada um fala de um jeito. E aí eu vou usar 2 vídeos. A gente vai usar um vídeo do comentarista do UOL, do Josias. E aí nesse vídeo já tem essa fala do Lula. Que na verdade ele não fala, ele não dá muito detalhes sobre essa questão da fraude do INSS, mas ele só fala que descobriu, fala que o esquema é de 2019, então assim, ele joga meio que no colo do Bolsonaro e fala que tá tudo sendo resolvido. E aí fala aqui do 1º de maio. Então a culpa é do Bolsonaro. Então, ele abraçou, a culpa é do Bolsonaro. É a narrativa que muitos estão querendo emplacar, né? Que tipo assim, foi descoberto no governo Lula, mas que não é responsabilidade do governo, e sim de uma gestão anterior. Então agora ele é o bonzão por ter sido descoberto. Agora eles querem saber se esse argumento vai colar, entendeu? Se vai... Não, se pagar bem, cola. Se a população vai... Ah, tá, a população vai ser difícil. Se a galera vai abraçar esse discurso. Agora a turma do Zuol da vida aí tá fácil pra abraçar esse discurso. Mas vamos dar uma olhada aqui nesse comecinho que tem aqui, a fala dele. É nesse pronunciamento aqui? Isso. Vamos direto pro pronunciamento. Sobre a redução da jornada de trabalho vigente no Volta país. só mais um pouquinho, por em favor. que trabalho... Porque eu não quero ouvir o que os caras da CNN tá falando. que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. Ah, você tá lendo, hein, irmão? Eles pegaram esse Você discurso tá pra lendo, eles, você hein? tá lendo, é embaçado, hein? A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Cara, o cara chamou pra Silva. Falei pra você. E o Jojo vai falar o que sobre isso, hein? Ele faz uma crítica. Deixa eu ver o Jojo. Ele faz a crítica em relação... Jojo é o primeiro a falar? Ele é o primeiro a falar. Vamos ver. Que ele foi a primeira vez que ele fala e meio que jogou para 2019. Aparentemente o governo tenta deixar essa questão na seguinte perspectiva, de que foi o governo Lula que descobriu essa fraude e que está investigando e que vai ressarcir os aposentados e pensionistas. Então vai abraçar o programa da outra do PSOL lá pra gente pagar. Então. Porque não é o PT nem o Lula, né? Porque o Lula representa o Estado. Logo, quem vai pagar a conta... o dinheiro de todo mundo, né? A dúvida é se essa narrativa vai colar, Josias. Quis me parecer que... Primeiro foi demorado, né? O presidente demorou a se manifestar. Foi a primeira manifestação dele sobre esse problema em uma semana. Estamos já vivendo esse drama há uma semana e o presidente não tinha se pronunciado. E me parece que ele foi muito econômico nas palavras, né? Eu estava contando, nesse pronunciamento de 1º de maio, o Lula pronunciou 664 palavras. Meu Deus, pra que ele contou. Ah, para. Ô, José, não me leva mal não, mas isso aí é... Ai. Bom, tomara que as contas estejam pagas e o café esteja no armário. Vai, o Coppola, vai, vamos em quem... Mandei o vídeo pra você do Coppola. Nossa, também faz uma esperança observação sobre esse 1º de maio. A única coisa que eu quero saber é se o café tá no armário. Mas Se o café Coppola... estiver no armário, ele tá sossegado. O Coppola também faz uma crítica em relação ao fato do Lula ter escolhido não participar do 1º de maio. Parece que é a primeira vez que isso acontece. Oxi, os últimos 2 anos.
Não quando ele tava... Não podia, né? Ano passado ele não foi também. Ano passado ele foi no do Corinthians, não lembra não? Que até lá no estádio do Corinthians, mas deu uma flopada. Ele até reclamou que o pessoal não mobilizou bastante. Sim. Não lembrava, e aí eles estão falando assim que ele não quis correr esse risco por conta dessa questão do INSS. E de novo, que ele fosse e não mobilizasse, fosse poucas pessoas, isso não pegaria bem, até porque ele tem que cuidar da imagem dele já pensando em 2026. Vamos ver. Entendeu? Esse fiasco do 1º de maio petista é uma excelente oportunidade para a gente falar não só sobre o movimento sindical, mas também sobre a impopularidade do governo Lula e também sobre a fraude bilionária do INSS, que inclusive beneficiou o sindicato dirigido pelo irmão do Lula. Vamos começar então pela corrupção do Instituto Nacional do Seguro Social, famoso INSS. Ao contrário da narrativa repetida à exaustão pelas gargantas de aluguel na imprensa, não foi o governo quem tomou a iniciativa de investigar essa fraude bilionária. Quem denunciou publicamente o escândalo foi o jornalista Luiz Vassalo, em 27 de março de 2024, que inclusive relatou a relutância do governo em divulgar os dados solicitados. Segundo ele, o aumento injustificável do faturamento dessas associações, desses sindicatos, foi constatado pela Lei de Acesso à Informação, dados que o INSS, de início, se recusou a fornecer. Foram meses de recusa e de recursos. Bom, tem mais. Logo depois da publicação da denúncia no site Metrópolis, a Controladoria Geral da União enviou a seguinte mensagem ao jornalista, aspas, a partir da sua reportagem, abrimos uma investigação preliminar. Mas, pessoal, isso foi no começo de abril do ano passado. De lá para cá, bilhões de reais foram roubados de idosos vulneráveis, mostrando que as instituições, sob comando de Lula e seus apaniguados, foram, na verdade, omissas. Essas instituições foram, no mínimo, negligentes. Eles sabiam das dezenas e dezenas de milhares de processos judiciais contra o INSS, contra os sindicatos, contra as associações. Eles sabiam do desfalque bilionário nas contas públicas. Mas eles sabiam que a imprensa sabia e que, portanto, era impossível abafar o escândalo e não fazer nada. Por isso, ao invés de não fazerem nada, o governo Lula e seus indicados decidiram fazer muito pouco. E só agora, 1 ano e alguns bilhões de reais depois, tomaram a providência mais óbvia, que é afastar algum dos potenciais envolvidos. Mas, enfim, o ponto aqui é o seguinte, todo o mérito pela apuração, pela denúncia dessa fraude bilionária, pertence exclusivamente à imprensa, assim como foi no caso do Mensalão, o primeiro de tantos escândalos de corrupção do lulopetismo. Agora, imaginem que decadente seria a participação presencial do Lula nesse 1º de maio. Um presidente com vasta experiência em escândalos de corrupção, que lidera um governo com menos de 30% de aprovação e que tem medo de afastar o seu ministro da Previdência, falando aí para uma plateia de sindicatos, de associações que... Não é medo. Não, Caio. Nessa você tá errado. Não é medo. Isso daí é compromisso. Se tem uma coisa que ninguém pode falar do Lula é que ele não tenha compromisso com quem tá ali pau a pau com ele. É compromisso, é diferente. Potencialmente acabaram de roubar bilhões de reais de idosos vulneráveis. É óbvio que o Lula arregou, porque o Lula é politicamente covarde. Ele terceiriza suas responsabilidades políticas, suas responsabilidades econômicas, suas responsabilidades penais, inclusive. Ano passado, quando o Lula e o PT e os sindicatos falaram aí para uma plateia vazia no Dia do Trabalho, essa foi a manchete do Estadão. Lula reclama de baixo público em ato do 1º de maio em São Paulo. Evento foi mal convocado. Mal convocado? Será que a militância não sabia que dia 1º de maio é dia de vestir vermelho e comer mortadela? Hein? Claro que sabia. Todo trabalhador sabe que tem festa sindical no 1º de maio e todo trabalhador faz questão de não ir, porque quem trabalha não se sente mais representado pelo PT, pela CUT, pelo peleguismo em geral.
houve um despertar político na sociedade brasileira produtiva. O trabalhador agora sabe que quem explora a sua força de trabalho não é o patrão, o capitalista malvadão. Quem explora o trabalhador brasileiro é o Estado, que, em média, fica com 40% da sua renda na forma de impostos e taxas. Ou seja, o trabalhador esclarecido sabe que ele trabalha até o dia 29 de maio só para pagar um governo atolado em corrupção, em privilégio e em esbanjamento. E alguém acha, em sã consciência, que esse trabalhador, no seu feriado de 1º de maio, vai querer prestígio? Menino fala bem, hein? A cara da Basília. Menino fala bem. A Basília eu não gosto, né? Que a Basília Palavras fortes, Coppola. a Basília... Mas é essa fita, irmão. O Lula não cola justamente por isso. Porque a galera já se tocou que não... Por isso que eu falei aqui no começo da live, falei até, não lembro se eu falei no começo desse corte aqui, eu falei, gente, 1º de maio, por mais que você soubesse que era organizado pelos sindicatos e tal, era ainda uma festa do trabalhador. No Brasil todo. Então, tanto fazia o trabalhador de direita, esquerda, tal, o cara ia ver um show, ia ver um negócio. Hoje em dia, o cara faz o quê? O cara olhou pra aquilo e falou, mano, você tá pagando essa merda com a minha grana e dessa vez você tá jogando isso na minha cara. Pelo menos antigamente a gente fazia de louco aqui, tá ligado? Todo mundo se fazia de louco, a gente ia vivendo aqui em meio dessa... Agora não, agora você tá esfregando... Não, você tá limpando a bunda e esfregando papel higiênico na minha cara, e não dá, né? Entendeu? Por isso que tá sendo esvaziado e por isso que quando monta alguma coisa, não monta como como é que eles falam lá? Não monta como se fosse um show, monta como manifestação. Não é um encontro mais, virou uma manifestação. E manifestação, ninguém quer ir de vermelho, filho. Ninguém votou no Lula. Tá ligado? Nem que votou no Lula tá feliz com essa zica que tá o Brasil. Entendeu? Só espero que o cara se toque pros próximos anos, né? Pro ano que vem e tal, mas eu sinceramente duvido muito. De verdade, minha esperança tá 0. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.